nesse contexto de família, sobre nós conhecermos melhor e estarmos mais próximos de Deus, não somente um ou outro, mas toda a família, baseando-nos naquilo que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje eu trago uma palavra de Deus para o nosso coração, e o texto escolhido está em 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, segundo livro dos Reis, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1, do 1 ao 7, versículos 1 a 7, segundo livro dos Reis. Diz assim: certo dia, a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Por quê? Porque na lei de Moisés existia isso. As pessoas, segundo a lei, que tivesse uma dívida, eles poderiam se tornar, os seus descendentes ou eles mesmos poderiam se tornar escravos até que terminasse a dívida. Agora ele morre e deixa a dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Dize-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou: vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos ânforas vazias, panelas vazias, tantas quantas puder recolher. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: mais uma vasilha? Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vazia. Então aquele azeite parou de correr. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou, dizendo: pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Pai querido, fala conosco, Senhor. Nesta noite, nós sentimos que a tua presença é tão necessária e nós já podemos praticamente vê-la. Nós queremos, Senhor, que nessa noite tu fales ao nosso coração de uma forma singular, algo profundo, Senhor, que nós possamos absorver aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto dessa tradução porque ela chama mais atenção por alguns detalhes. Por exemplo, quando ele fala sobre o azeite, e ele diz: você vai derramar um azeite puro. É algo que sairia daquele azeite que ela tinha. Muitas pessoas buscam a Deus porque estão com problemas em sua casa. Muitos só buscam a Deus quando tem problemas em sua casa. O tema de hoje é um tema que vai nos fazer refletir como Deus é fiel e que quando nós nos dispomos a servi-lo, Ele não nos deixa servi-lo sem algo que Ele mesmo nos dá para sairmos de situações adversas. Isso é uma coisa tão óbvia, mas que nós praticamente esquecemos disso. O que tens em tua casa? Eu quero perguntar para cada um nesta noite aqui: o que é que você tem em sua casa? A pergunta do servo de Deus à viúva é uma pergunta muito mais do que uma curiosidade. Aqui, me diga uma coisa: o que você tem lá? Normalmente, quando homens de Deus são usados por Deus, o próprio Jesus,
quando ele faz uma pergunta desse tipo, ele não está querendo saber, porque ele já sabe. Ele está querendo que aguce em você a sabedoria, o entendimento de que há algo que você pode tomar posse dele na sua vida. O que você tem em casa? É como se ele tivesse assim, e aquele óleo, e aquele azeite? O que você fez com ele? Como é que está? Irmãos, na Bíblia há muitas figuras, e a figura do Espírito Santo, uma delas, não é só essa, o fogo é uma das figuras, a pomba é uma das figuras, o vento é uma das figuras, o vento impetuoso, mas o azeite é outra figura do Espírito Santo. E eu queria que, enquanto nós estivéssemos caminhando nessa palavra, que você pudesse imaginar que nós estamos falando do Espírito Santo, aquele que jamais sairá da nossa vida. Você pode apagá-lo, você pode extinguir não é tirar, mas é apagar, mas ele estará ali para o momento em que houver um despertamento da sua vida, e que você possa usar esse Espírito Santo. Vamos pensar então sobre essa pergunta de Eliseu. Eliseu, ele estava diante de uma pessoa com um problema para ela, um problema muito grande, ela estava aflita. Ela disse assim, o meu marido, que era o teu servo, e o senhor sabe bem, o senhor conhece ele? Conheceu? Ele morreu. Nos deixou uma dívida e agora estão vindo buscar os nossos filhos, estão buscando a mim, como é que nós fazemos? E ele pergunta uma pergunta profética. Por isso que eu quero fazer, irmãos, insistir nisso, que há perguntas e há perguntas proféticas. Há perguntas que Deus nos faz meditar sobre aquilo que nós queremos. Pergunta profética. Jesus pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? Isso é uma pergunta profética. Lógico que o cego queria ver, mas ele queria ouvir do cego. Perguntas, você quer ficar curado? Quando Jesus pergunta aquele homem no tanque de Betesda. E essa pergunta, Eliseu se colocando como o próprio Deus, ele estava a serviço de Deus. Agora, tudo que ele vai fazer, tudo que ele vai dirigir para que seja feito, todos os milagres que vão sair daqui, vão sair porque Deus está nisto. E a pergunta profética é, o que tens em tua casa? Parece que eu vejo ele perguntando assim, você tem ainda um pouco de azeite, por acaso, na botija na sua casa? Ele não perguntou isso, mas ele sabia que vinha essa resposta. Por quê? Por revelação. Os irmãos sabem que o profeta Eliseu, um profeta usado por Deus, grandes milagres ele fez, ressuscitou pessoas mortas, um menino, como Elias também, outros milagres tremendos, aliás, ele fez o dobro de milagres, exatamente o dobro de milagres que Elias fez, quando ele pediu, eu quero uma porção dobrada desse Espírito. Veio uma porção dobrada, mas também veio uma aflição dobrada. Então, a impressão que eu tenho é que ele está dizendo assim, você ainda tem contato com o Espírito Santo? Estou pregando por uma plateia seleta, estou pregando por uma plateia inteligente. Ora eu vou falar no azeite, ora eu vou falar no Espírito Santo, e a plateia vai, e o povo que está nos ouvindo aqui, o povo que está nos vendo pela internet, de alto nível. A pergunta, você tem contato, você tem o quê? Eu tenho um pouco de azeite na botija. Você tem contato, você ainda vê o Espírito Santo em sua casa? Você tem visto nos últimos tempos, e agora eu trago para você, você tem visto o Espírito Santo na tua casa? Ela tinha respondido, o que tens em tua casa? Eu disse, eu não tenho nada. Primeiro ela disse que não tinha nada. Depois ela lembrou que tinha algo que ela sabia que era valioso. O azeite era algo valioso naquele tempo. E um bom azeite, e ele aqui vai falar do azeite puro, era algo mais valioso ainda. Mas ela disse, não, eu não tenho nada. Será que ela achou que aquele pouquinho não valia nada? Ou ela se esqueceu do quanto valeu o que ela teve?
Quando você diz, eu te pergunto, você tem ainda o Espírito Santo na sua casa? Você pode responder, puxa vida, pastor, eu confesso ao senhor que eu já fui muito usado pelo Espírito Santo, muito usado pelo Espírito Santo, mas hoje eu nem sei. Por quê? Nós fazemos pouco caso daquilo que Deus tem para nós, quer realizar na nossa vida, e através do pouquinho. Mas eu queria que você entendesse, e chegasse ao final da mensagem, você entendesse o propósito disso. Aquilo que eu tenho para mim é uma coisa, aquilo que eu tenho para mim e uso é outra coisa. Lembra quando Deus falou para Moisés, chamando Moisés, encontra com ele na sarça, e diz, Moisés, você vai buscar o meu povo que está sofrendo lá no Egito. A história todos conhecem, o meu povo está sofrendo, etc. Tem ouvido o clamor do meu povo, então vai lá. E ele disse, mas eu não consigo, eu não vou, eu não sei falar, e se esquivando, não, é você, eu sou contigo, diga que eu sou, mas eu vou chegar lá, Faraó não vai acreditar em mim. Aí Deus falou, já saquei, você está querendo ver um sinal, um milagre. O que você tem na sua mão? Olha que coisa interessante, irmãos. Ele disse, eu tenho um cajado. Eu estou falando para uma plateia seleta e inteligente. Esse cajado era para quê? Esse cajado era para auxiliar a ele. Esse cajado era para protegê-lo. Esse cajado era para o seu benefício. E Deus fala, joga no chão, semeia. E ele joga, porque, irmãos, isso é palavra profética que Deus tem me dado. O que você tem na sua mão? Um cajado. Fecha o olho e abre o olho. Ou nem precisa abrir e fechar. Olha bem, virou uma cobra. E aí, não solte a cobra, olha de novo, virou o cajado. Não podia ser assim? Joga no chão. Jogou no chão, virou uma cobra. Bom, mas agora que você semeou, colhe o milagre, segura na cobra, virou o cajado. E é esse cajado, irmãos, que vai virar um cajado importantíssimo na vida de Moisés. Isso é uma figura do que eu tenho. Se eu retenho, ele é uma coisa, mas se eu derramo, se eu solto, se eu semeio, ele é outra coisa depois. Quando não retemos nada, mas lançamos, o milagre vem. Pega. Quando ele pegou, milagre. Virou o cajado, que vai ser um cajado que ele vai abrir o mar. Um cajado que ele vai ferir a rocha. É um cajado. Quantas coisas ele fez com esse cajado? Por quê? Lança. Em Marcos 6,38, Jesus diz aos seus discípulos, quantos pães vocês têm? Nada, quase nada. Não. Quantos pães vocês têm? Eles disseram, não temos nada, porque é uma multidão de 10 mil pessoas, 5 mil homens, né? Então cerca de 10 mil, 12 mil pessoas. Eles disseram, nós temos pouquíssimos. O que você tem na sua casa? Uma botija de azeite apenas. O que você tem na sua casa? Você confia em Deus? Confio, eu sou crente, eu nasci na igreja e tal. Mas essa velhinha, essa chama está se apagando. Você tem um pouco e você está dizendo, isso não vale, mas você já usou isso há muito tempo. Então quando Jesus diz, quantos pães tens? Eles, pouquíssimos. Aí Jesus diz, vamos distribuir. Milagre. Vocês lembram? Não quero narrar aqui agora, mas depois você pega em Marcos, e os outros evangelhos também narram, só começa a multiplicar quando eles distribuem. Eles trazem a Jesus 5 pães e 2 peixes, Jesus parte, distribui entre eles, e eles continuam 5 pães e 2 peixes agora em pedaços. E eles se distribuam. Era hora de dizer, mas são pouquíssimos. Vai na minha palavra. O que você tem em casa? E aí começa a acontecer o milagre, porque eles começam a distribuir. Eliseu diz, você tem o quê? Tem um pouco de azeite numa botija. E ele fala assim,
Fala com seus vizinhos. Peça vasilhas. Muitas. Não peça poucas, peça muitas. Sabe o que ele está dizendo aqui, meu amado? Eu quero que eles vejam o poder de Deus na sua vida. Pergunta que eu quero te fazer: o que você tem em casa? Seus vizinhos sabem? O Espírito Santo na sua casa passa das paredes, ou só o barulho que você faz é que passa? Seus vizinhos sabem como é que você se sai de uma situação? Seus vizinhos sabem, a glória vem, a glória de Deus manifesta na sua vida? Seus vizinhos sabem como é que todos estão vivendo situações diferentes e olham para você e tem alguma coisa porque você age de uma forma diferente? Eliseu diz: peça aos seus vizinhos. Eliseu poderia dizer assim: vai para lá e quando você olhar você vai ver um monte de vasilha, porque o poder de Deus que multiplica azeite também multiplica vasilhas, ou não? Mas é importante. Ele queria que todos vissem o poder de Deus. Quem sabe, meu amado, o poder de Deus na sua casa cessou, minguou. Por quê? Porque você não tem testemunhado, você não tem falado. No final da mensagem eu vou fazer a última ou a penúltima instrução sobre o mais um, que alguns acho que esqueceram. Nós estamos deixando essa semana. Você tem dito aos seus vizinhos o que você tem visto aqui na igreja, na sua casa? Você tem falado para os seus vizinhos como é que Deus tem curado? Você tem falado como é que Deus tem manifestado na sua vida quando você ora? Deixa eu te perguntar, o que você tem na sua casa? Você tem lembrança do que Deus fez na sua vida? Você tem lembrança daqueles dias que você esteve doente, você orou e Deus te curou? Seus vizinhos sabem? Aí ele diz: entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, derrama o azeite. Espírito Santo. Amados, olha o que ele fala: tire o Espírito Santo da botija fechada e faça-o ser derramado. É isso que ele diz. Não adianta você olhar esse azeite, você tem que mexer nesse azeite, você tem que fazer ele se multiplicar, e ele vai se multiplicar quando você tirá-lo daquele recipiente. Meu amado, não adianta nada você dizer: eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e você não usa. O que tens em tua casa? Você se esqueceu que você não tem um poder tremendo na sua vida chamado Espírito Santo? E ninguém pode com o Espírito Santo. Você se esqueceu de que você tem uma arma que ninguém que não tenha Jesus pode ter essa arma? Ninguém tem essa arma que você tem. O que você tem? Mas você precisa tirar. Não adianta você orar e orar muito, e ler a palavra e orar muito, daqui a pouco você vai ficar muito inchado. Você precisa tirar desse recipiente que é você, o Espírito Santo, e espalhar e derramar. É assim que ele vai crescer. Sabe por quê? Porque ele vai multiplicar, pessoas vão ver o poder, e você precisa ver que as pessoas estão vendo o poder, para que você acredite que Deus está te usando. Olha o que ele diz: fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Deixa eu perguntar, meu amado e minha amada, seus filhos têm visto o poder de Deus na sua casa? Seus filhos têm visto o poder de Deus na sua vida? Durante um tempo eu me esquivei de dar alguns testemunhos sobre a minha vida, porque o diabo usou uma pessoa que disse assim: poxa, mas você só fica falando o que Deus fez na sua vida, fica se engrandecendo, e aquilo me abateu. E eu parei de dizer, é coisa do diabo mesmo, né, irmão? E eu parei de contar o que Deus tinha feito. Mas eu tinha que contar aquilo que eu via. E uma das coisas que eu conto, e parei de ter esse medo, e parei de ter esse bloqueio, é do que as oportunidades que eu fiz com que minhas filhas, e hoje eu estou com as duas aqui, uma veio me visitar,
Vocês podem ver que elas são lindas, iguais ao Pai do céu. Muitas vezes elas participaram disso. A pastora já contou aqui uma vez, eu estava viajando em viagem missionária, a primeira que eu fiz, que eu achei que eu fui para os Estados Unidos, lancei um CD, 3 meses depois fui para os Estados Unidos, e eu imaginei, eu vou voltar rico. Quando eu desci aqui no Rio, que disseram Isaías Mendes, voltando de uma excursão na América, a agenda vai lotar. Irmãos, não foi nada disso. Deus me levou para tratar comigo lá e tratar com a família. E eu fui com o dinheirinho contadinho, lembro que eu vendi meu Fiat 147 L, e fiquei sem dinheiro, porque eu tinha certeza que eu ia voltar com bastante dinheiro para comprar um carro melhor do que o Fiat 147. E Deus não permitiu, disse assim, eu quis que você vendesse, agora eu vou te mostrar algumas coisas. E as minhas filhas andavam comigo, com a esposa, onde eu ia cantar e pregar, e viram alguns milagres. Essa semana eu lembrei, e eu vou citar o nome dele aqui, porque certamente ele vai ter alcance. Isso aqui é o nosso irmão que muitos aqui conhecem, o Ivo Ázara, marido da Vera. Quando eu volto dos Estados Unidos, ele me empresta um carro, porque eu estava sem carro, e eu tinha que cantar lá na Baixada Fluminense. Eu me lembro da variante marrom terracota. E entrei na variante, saí dali, era umas 5 horas da tarde, pegamos a ponte, eu, a Vera, minhas 2 filhas adolescentes. E quando eu olhei o ponteiro, estava com 1 quarto de gasolina aproximadamente, eu parei num posto e enchi o tanque. Peguei, dei a chave para o moço lá, e ele encheu o tanque do carro, me deu, eu liguei e fui embora. Quando eu cheguei de lá, irmãos, eram as 11h30 da noite, os 2 na porta, Ivo e Vera na porta. Ivo, Vera, a esposa do Ivo, também chamava Vera. Quando eles me viram chegando de carro, eu nunca mais esqueço dessa cena, a Vera fez assim, e eu não entendi, encostei o carro, meu Deus, nós estávamos preocupados. Não tinha celular para ela ligar, volta aqui, o que houve? A chave do tanque de gasolina ficou conosco, irmão. Como é que você foi para o Rio sem gasolina? Eu ia colocar e não coloquei. Eu disse, não, nós já colocamos gasolina. Não, mas essa chave não é, tira aqui, não é. Mas foi essa que eu coloquei, nem entreguei para o homem do posto. Não é, vamos lá abrir. E não abriu mais. E elas viram isso, lembram disso? Mas quando eu estava nos Estados Unidos, então eu tinha vendido o carro, isso foi um evento depois que eu vendi o carro, as minhas filhas viram algumas manifestações do poder de Deus. Quando Vera orou e disse, Senhor, essa semana nós não temos carne todo dia, eu fico sem comer carne, minhas filhas não ficam, elas estão pedindo já carne, estão em idade de crescimento, e estão querendo carne, eu não tenho. Por favor, Senhor, faz um milagre na nossa vida, junto com elas, orando com elas. Elas estão aqui, depois vocês perguntem a ela. Antes do meio-dia, o interfone toca, e um senhor, pai de uma amiga dela, amiga nossa, que nunca foi à nossa casa, pouco falava, foi pescar ali na praia de Caraí, onde nós morávamos, e pegou muito peixe, e não quis levar tudo para casa. E ele disse assim, eu senti vontade de trazer essa carne para vocês, carne de peixe que é a melhor. Outras coisas aconteceram, e sempre que nós estávamos em apuro, Vera e eu fechávamos a porta da nossa casa, junto com os nossos filhos, e falávamos, vamos clamar. É um erro, meu amado, você deixar de fora os seus filhos na participação do evento do poder do Espírito Santo. Muitos pais, na expectativa de proteger os seus filhos, não diga para eles que nós estamos apertados, não diga que eu fui mandado embora, não diga que eu perdi o emprego. Papai, aquela boneca, naturalmente é a menina pedindo, papai, aquela boneca. Sim, meu filho, pode deixar minha filha que o papai vai trazer a boneca. E a bicicleta? Tranquilo. A esposa, não podemos fazer os nossos filhos sofrerem. Mas quem disse que eles vão sofrer? Filho, nós estamos com um problema. Papai perdeu o emprego, e nós vamos orar. E assim eles aprenderam. Lembra quando eu contei que a Thaís, está aqui ela,
Quando o carro acabou a gasolina e não pegava, e ela, papai, ora, o senhor tem pregado e disse que Deus faz todas as coisas. E eu orei, o carro pegou sem gasolina, andou sem gasolina, durante muitos quilômetros. Foi isso ou não foi? Por quê? Porque viam. Deixa eu te perguntar, os seus filhos têm visto o azeite sendo derramado da botija e ir se multiplicando na vida de vocês? O Espírito Santo na vida de vocês, dentro de casa, tem sido mostrado aos seus filhos? Ou quem sabe nós fazemos assim, meu Deus, hoje ninguém merece, trabalhei demais. Filho, vai lá para o quarto, vai ver televisão, vai jogar bola. Nós vamos aqui. Deixa eu te perguntar, meu amado, você tem orado em família? Você tem orado com seus filhos, tem feito jejum com seus filhos? Não precisa ser tão secreto de não mandar foto para nós estamos pedindo para mandar as fotos. Mande as fotos. Faz um selfie. Hoje alguém me falou, pastor, eu não posso porque é só eu e só meu marido. Quem vai tirar a foto? Foi você, selfie. É verdade. Tinha esquecido desse detalhe. Mas você tem orado, você tem deixado os filhos perceberem as coisas que estão acontecendo ao redor de vocês. Ela fecha a porta e despeja o Espírito Santo. Interessante, irmãos, que não cresceu o azeite na botija, como também não cresceram os 5 pães e os 2 peixes na mão de Jesus. Mas a partir do momento que foram levados a ele, Jesus, foram trazidos à presença de Deus na pessoa do profeta Eliseu, ele começa a se multiplicar quando? Quando começa a ser distribuído. Em seguida, ela sai e contou para o homem de Deus tudo o que se passara. Profeta, o senhor não tem noção do que aconteceu. O que foi? Eu fechei a porta, ninguém entrou. Eu e meus filhos estávamos lá. E eu peguei aquela pouquinho de azeite, aquele montão. Eu vou confessar para o senhor, quando eu vi aquele monte de vasilha, eu fiquei assustado, porque eu olhei ali, isso é a medida minha, tá? Meio litro, só meio litro de azeite. E quando eu olhei ali, dezenas, a Bíblia não diz quantas, mas dezenas de vasilhas. A minha expectativa, e isso é que passa na nossa vida, é que eu pudesse dar um pingo em cada uma, um pinguinho em cada uma, para caber nas vasilhas, mas não foi isso que Deus mandou. E ela fez o que Deus mandou. Ela começou a derramar para encher, ainda que fosse uma só a ser cheia. Sabe, amados, por que o Espírito Santo não multiplica muitas vezes na nossa vida? Porque nós somos mesquinhos. Nós temos muito para dar e queremos segurar para dar para outros. Encha essa vida ali. E o mesmo que deu esse poder, ele vai encher você para encher aquela vida ali. Depois ele vai encher você para encher aquela outra vida ali. Olha que interessante. E esse princípio serve para todas as coisas. Porque aquilo que o Senhor nos dá é na medida recalcada, sacudida e transbordante. E Ele quer que nós façamos o mesmo. Não faça cálculos, não retenha, entregue tudo. Sabe por que os pães e os peixes se multiplicaram? Porque eles entregaram tudo. E ela conta, eu vi aquele montão de vasilhas, pastor Eliseu. E o senhor não sabe o que aconteceu, como se ele não soubesse. E o que aconteceu, irmã? Quando eu acabei de encher ali, quando eu olho, ela estava cheia. E o óleo é o óleo do olhar e o óleo do azeite. E quando eu fui na outra vasilha, enchi de novo. Quando eu olhei, ela estava cheia. E quando eu enchi a terceira, ela estava cheia. Aí me deu uma autoridade, e eu saí dizendo, vai, traz mais. E meu filho acabou. E porque a vasilha acabou, o azeite parou. Note que só parou porque não havia mais vasilha. Quem sabe, meu amado, o azeite na sua casa parou porque não há vasilhas. Porque não há para onde ser distribuído. Às vezes as pessoas têm uma curiosidade e dizem, pastor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E eu tenho perguntado ultimamente, para quê? Para ver se ele entende. Porque as pessoas podem dizer, não, porque eu quero ser batizado no Espírito Santo para eu ir para o céu. Você não precisa.
Para ir para o céu você precisa crer e ser batizado. O batismo no Espírito Santo é para você estar a serviço de Jesus. O que tens na sua casa, você tem colocado a serviço de Jesus? Você tem colocado a serviço de Deus? Em seguida ela sai, conta e disse: agora estão todas cheias. Aí ele dá a palavra tremenda. Ele diz: agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverás em paz, tu e teus filhos. Sabe o que é isso? Herança. O que tens em tua casa? Que herança, meu amado irmão, minha amada irmã, você está deixando para a sua família? Irmão, que herança você está deixando para sua esposa e seus filhos? Irmã, que herança você tem deixado para os seus filhos? Note que no verso 1 ela diz: teu servo, meu marido, mas teu servo, morreu e bem sabes o quanto ele amava com zelo a Deus. Queridos, eu estou para ver, eu estou para conhecer uma família sequer que, amando a Deus com zelo e fazendo a obra de Deus com zelo, Deus o despreze e que não haja herança na sua vida. E essa herança aqui não necessariamente é herança material, mas é herança espiritual. Mas havia uma herança. O azeite, o Espírito Santo ainda estava naquela casa. Será que nós temos feito pouco caso do azeite que está na nossa casa? Queridos, sabe o que o diabo diz para nós? Que nós não temos o poder necessário para fazer algumas coisas. Nós temos que chamar o pastor, nós temos que chamar o irmão de fé, nós temos que chamar o irmão de oração, nós temos que chamar o presbítero, nós temos que chamar eu não sei quem. Mas isso é uma mentira diabólica, porque o diabo sabe que quando todas as famílias, imaginaram as famílias todas que estão em jejum, quando nós estamos jejuando, é para quê? Para que nós nos aproximássemos de Deus. Essa mulher estava fazendo um jejum forçado. Ela disse: eu não tenho quase nada, eu tenho só um pouquinho de azeite numa botija. Sabe, uma das coisas que o inimigo faz com que nós não entendamos direito é sobre o jejum. Quando nós não entendemos como é o jejum, nós fazemos errado. E quando fazemos errado, o poder não aflora. E quando o poder não aflora, o diabo vence. Mas quando nós fazemos o jejum com o propósito de afinarmos com Deus e ter autoridade na palavra, irmãos, é muito sério. Essa mulher estava um caco, ela estava ali. Agora Eliseu diz assim: faz isso. Eu estou lendo as entrelinhas. Aí ela pega e faz assim, agora assim. Então, vamos imaginar essa mulher e os seus filhos pedindo vasilhas. Como é que vai, senhor Ilmar, dona Cristiane? Pode me emprestar uma vasilha aí? E vamos, você tem aquele, eu empresto, mas vai ter aquele seguinte: mas vasilha vazia? Você não quer que eu ponha um bolinho aqui dentro? Não. Fiz ontem uma panela de torresmo, irmã, e eu vou colocar dentro dessa vasilha para você. E você aceita. Sabe o que significa isso? Você está indo lá pegar algo para distribuir e mostrar o poder de Deus, e ela veio cheia de outras coisas que vão lhe impedir, porque a vasilha não virá vazia. Eu quero vasilhas. Lá pelas tantas alguém deve dizer: mas o que você vai fazer com tanta vasilha? Você vai vender as vasilhas? Não, o homem de Deus que está lá em casa pediu para eu pegar muitas vasilhas vazias. E eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei: vai haver um milagre na minha casa hoje. Depois eu volto para contar, porque a Bíblia não dá os detalhes aqui, mas com certeza tem, porque devolver a vasilha. Ô dona Euterpina, vamos supor que, dona Euterpina,
acabou com a minha vasilha. Espera um minutinho que eu estou vendendo azeite, a sua ainda está cheia de azeite, eu preciso esvaziar aqui. As pessoas precisavam saber, e isso é de uma importância muito grande na nossa vida. Às vezes o poder de Deus não tem se manifestado na nossa casa exatamente porque nós não estamos deixando que as pessoas saibam que há poder ali para dar. Havia uma herança, o azeite, o Espírito Santo, que ainda estava naquela casa, mas não estava sendo utilizado como deveria. Por quê? Eu quero concluir fazendo conjecturas. Por quê? Porque, sem medo de errar, aquela mulher colocou o azeite em segundo plano, e o primeiro plano dela foi: como eu vou resolver o meu problema? Estão à minha porta. Sabe, amados, por que o Espírito Santo muitas vezes não tem funcionado na nossa vida? Porque ao invés de olhar para o Espírito Santo, nós estamos olhando para os nossos problemas. Quem sabe a angústia, quem sabe uma aflição, quem sabe uma decepção. O que te faz não usar o Espírito Santo? O que te faz afastar-se da igreja? O que te faz deixar de congregar? Uma fofoca, alguma coisa que você não gostou de um irmão, ou do pastor, ou da igreja toda, ou de parte da igreja, alguma coisa, ou quem sabe alguns holofotes lá de fora te mostrando coisas que você disse: eu não preciso desse azeite, porque ali estão me dando azeite, eu tenho muito azeite. Quando você perceber que aquilo ali vai acabar, como acabou na vida do filho pródigo, você vai olhar, agora não tem mais nada. Mas tem, sempre tem. Porque o Espírito Santo não sai da nossa vida. Para que você saiba, quando Jesus voltar, levará a sua igreja, o Espírito Santo continuará na terra. Tem gente que diz: o Espírito Santo sai, não haverá o Espírito Santo na terra. Sim, haverá. Por quê? Porque ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele precisará convencer, porque haverá conversões na grande tribulação. Mas o que vai acontecer é que vai cessar o poder de restrição do Espírito Santo por conta da igreja que já subiu. E ele estará à parte, ele está dentro, muitas vezes dentro de nós. Não extingais o Espírito Santo. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Não extingais, porque há a possibilidade de eu extinguir, mas não tirar. Se você for olhar no original, significa dizer: não apagueis, não abafeis o Espírito Santo. O que tem te feito não demonstrar, não passar para todas as pessoas a tristeza que hoje você tem vivido, a decepção? Quem sabe você projetou e colocou uma data para Deus para resolver o teu problema, essa data já passou porque a palavra não foi profética, lhe passaram uma palavra torta, e por conta disso você está esperando e não acontece, agora você desanimou. Então o fato é que você está desanimado. Mas o que tens em tua casa? Um pouco de Espírito Santo. Pastor, você crê em Deus? Creio, pastor. Um pouco de Espírito Santo. Mas você crê que Deus pode fazer isso contigo, amado? Sim, pastor, eu creio. Vamos orar. Pastor, ore por mim. Um pouco de Espírito Santo. Você precisa de quê? Você precisa de um milagre. Mas para que o milagre aconteça, você tem que usar aquilo que você acha que é pouco. Um dia foi muito e hoje é pouco. Por quê? Um dia serviu e hoje não serve mais? Por quê? Qual tem sido a sua atitude no dia a dia? Como você tem se utilizado do que Deus tem colocado à sua disposição? Como é que você tem feito? Deixa eu te perguntar. O que tens em tua casa?
Como é a tua casa? E eu vou repetir, irmãos, porque isso é muito importante. Seu marido e sua esposa, seu marido, algumas irmãs aqui, os maridos não são crentes em Jesus, seu marido tem visto o poder de Deus na sua vida a ponto de dizer assim: eu quero isso também, eu quero isso também. Comprei um celular bom para mim uma vez, e a Vera foi logo falando: eu quero um desse. Marido, a mulher falando: fui numa loja e comprei uma roupa para mim maravilhosa, fica tranquilo que eu comprei com o dinheiro que você me deu e está lá guardado. E você tem que ver a roupa que tem lá para homem. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Como é que nós queremos que o nosso esposo, o nosso marido, o nosso filho se interesse pelas coisas de Deus, se eu só tenho um pouquinho de azeite e que ainda por cima está guardado e não está sendo derramado? O que tens em tua casa? Aquela mulher fez o que ela tinha que fazer. Note que quem entra em casa não é ela, Eliseu e as crianças. Quem entra na casa dela é ela. E entra com os filhos e faz o quê? Fecha a porta. Para quê? Para que nada venha tirar a fé que agora ela vai precisar ter. Me lembro, para encerrar, de uma passagem similar, acontecido com esse mesmo servo de Deus, da mulher sunamita, que não tinha filhos, e ele profetizou, ela teve teve um filho, o filho cresceu, e ele já era um menino. Quando a Bíblia fala em menino, fala em 10 anos de idade aproximadamente. O menino fica doente, está com o pai lá na lavoura, e começa a gritar de dor de cabeça, minha cabeça dói, e o pai diz: leva esse menino para a mãe. Levou, ela colocou no colo, até aí, ficou com ele no colo por volta de meio-dia, o menino morreu. O que tens em tua casa? Ela disse: não, peraí, aqui dentro teve poder, estava parado, mas um dia um homem de Deus entrou e dormiu aqui na minha casa, e ele trouxe poder aqui e disse: ano que vem, nessa época, você estará com um filho. Isso é o quê? Poder de Deus? Não! Eu vou conversar com o homem de Deus. E sabe o que ela fez? Quantos lembram? Ela pede um animal, um cavalo para ela, um animal qualquer, para que ela possa ir. Vai lá, manda o seu marido, pede um empregado para ajudar. E o marido pergunta: como é que são as coisas? Está tudo bem? E ela pega e coloca o menino em algum lugar. Onde? Na casa de Eliseu, que era o sobrado que ficava atrás da casa dela, e não na casa dela. Por quê? Porque o marido ia chegar e ver o menino morto e poderia enterrar o menino. E ela disse: o meu sonho ninguém vai enterrar. E ela colocou na casa de Eliseu e fechou a porta. Era um sobrado que ela tinha construído para Eliseu, para quem não conhece a história. Era uma meia água. Ali ele não vai, porque eu vou lá, vou caminhar muito. Quando eu voltar, ele já veio para a casa da lavoura. Ele vai entrar em casa e vai ver o menino morto. Essa é a palavra profética, irmãos. Eu vou deixar ali, porque ali ninguém vai entrar. Mas quando ele chegar, ele vai ali, e não deu outra. Ela chama Eliseu, Eliseu entra ali, o menino está morto, e ele agora ressuscita o menino com o poder de Deus. O que tens em tua casa? Você tem fechado a tua casa no momento que tem que fechar, e tem aberto a tua casa no momento que tem que abrir? Ou você tem invertido, fecha quando tem que abrir e abre quando tem que fechar? Quando você tem que fechar? Quando as pessoas que não têm fé, com as pessoas que vêm atrapalhar a sua vida e desvirtuar seu foco, estão tentando entrar na sua casa. Feche a porta. Feche para mentiras, feche para propostas do diabo, feche para a falta de fé, feche para tudo aquilo que te atrapalha, feche para tudo que não tem o mesmo nível de fé.
E quando é que você deve abrir a sua casa? Você deve abrir a sua casa para compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. O que tens em casa? Enquanto eu estiver louvando ao Senhor com um cântico aqui, eu queria que você meditasse. Você pode, logo na primeira nota, as primeiras notas, você pode vir ao altar. Você pode esperar o hino todo acabar. Você pode vir no meio, mas eu quero que você venha, depois que você ouvir o Espírito Santo dizer o que tens em tua casa, e você definir: eu tenho algo que eu preciso, é a unção do Senhor. Eu preciso que o Senhor use o Espírito Santo na minha vida. Eu tenho e não sabia que tinha. Quantas pessoas têm um poder tremendo, mas estão empanados, esse poder está empanado dentro da sua casa, está abafado. E a pergunta que eu quero é: você quer isso? Você quer que o Senhor se manifeste na sua família? Estamos na última semana do jejum. Última semana. No próximo domingo 25 estaremos terminando o jejum. Já temos testemunhos. E eu quero perguntar: o que tens em casa? Marcelo. Derramando óleo ungido sobre mim, doce, doce unção, vem fluir e me limpar, como um rio em mim jorrar. Doce, tão doce unção, derramando óleo ungido sobre mim, só o toque da mão do precioso Cristo mergulhada no óleo do Santo Espírito, acalmará meus medos, minhas lágrimas limpará. É a unção de que eu mais preciso. O que você tem na sua casa?